Substituir um carro de alta popularidade é sempre um desafio. Foi o que o Focus passou substituindo o Escort ou mesmo lá na Europa o Golf em relação ao Fusca, lá na década de 70. Nem sempre é uma história tão bem sucedida como, por exemplo, o ASX da Mitsubishi em relação ao Pajero TR4. Agora imagina só um modelo que tem a missão de substituir dois carros de grande apelo. Essa é a pesada missão que está sobre os ombros do City, ou melhor falando, do New City, que está chegando agora em duas carrocerias diferentes, produzida em Tirapina. A gente tem a versão hatch e a versão sedã. Versão hatch que tem a missão de substituir o Fit, que vai deixar de ser produzido agora no fim do ano. E embora a Honda não tenha oficializado a presença de um Fit de próxima geração, o fato é que pelo menos no mercado sudeste asiático, aonde tem essa versão hatch do City, não tem Fit. Então se a gente tem esse carro aqui, a gente deve apostar que não deve vir um novo Fit. E esse carro aqui tem o legado não só de continuar a missão do City, como também de substituir parte da gama do Civic, que é um veículo maior, mais sofisticado. Então esse carro aqui deve substituir uma parte só da gama Civic nos modelos, nas versões de entrada. Então vocês já sabem que é uma missão difícil e essa é uma das principais cartadas da Honda nessa nova safra de modelos que vai ser complementada com outro grande trunfo, que é a chegada da próxima geração do HR-V. Nesse vídeo vocês vão ver tudo o que você quer saber a respeito desses modelos, as diferenças em relação à geração anterior, versões, equipamentos, preços, e a gente também vai comentar um pouquinho sobre quais são as sensações ao volante desses carros aqui. Vamos nessa? Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, apresenta o Honda New City 2022. E versões. No momento da publicação desse vídeo, a Honda não tinha divulgado ainda os preços de cada uma das versões, mas no momento que você está assistindo, essas informações já saíram, então elas estão em destaque ali na área dos comentários para você acompanhar. O meu palpite é o seguinte, vai estar falando de um preço aí que vai estar de 20 a 30% a mais em relação à geração anterior desses veículos aqui, ou melhor, desse aqui, né, que só tinha o sedã. Mas você que vai me dizer o quanto que eu acertei ou o quanto que eu errei. O fato é o seguinte, em termos de versões, agora o cardápio está mais enxuto e ele foi para cima, ou seja, não tem versão PCD, Person, não tem versão DX, nem mesmo LX. Aqui começa na EX, depois EXL e Touring. E na carroceria hatch, a gente já começa da EXL e vai direto para Touring. Na versão sedã, os principais equipamentos da versão EX são o seguinte: entrada e partida sem botão, keyless, sistema de infotainment com tela de 8 polegadas e conexão sem fio, Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, lanternas de LED, 6 airbags, Smart Entry e rodas aro 16. E por fim, a versão Touring adiciona faróis Full LED, sensor de estacionamento dianteira e o sistema Honda Sensus, que adiciona uma série de equipamentos aí de segurança, como por exemplo, frenagem semi-autônoma, ajuste de farol automático, sistema de manutenção em faixa, dentre outros. Quando a gente vai olhar a versão hatch, a EXL tem basicamente os mesmos equipamentos da EXL Sedan, mas sem o sistema Lane Watch. E a Touring é basicamente a mesma coisa em relação à versão sedã, acrescentando o Lane Watch ausente na versão XL do hatch. Vale lembrar que você consegue financiar com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos, tanto Honda New City quanto Yaris, Polo ou Virtus, no autoline.com.br. Lá no topo do site é só clicar em simular financiamento, escolher a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e rapidamente você já tem a melhor proposta em mãos. Quando a gente está falando na parte de motores, existe uma novidade muito importante aqui. Todos eles utilizam o mesmo motor, inclusive a Touring, ou seja, pela primeira vez a gente tem a presença de uma versão Touring sem o motor turbinado, né? Mas é um motor muito importante, muito aguardado, inclusive aguardado para a geração anterior do Fit. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa é uma evolução muito dramática em relação à família L15 do Fit da geração anterior. Ele também pertence à mesma família, só que olha só a quantidade de evoluções que a gente tem aqui. A gente tem injeção direta, comando duplo variável, agora finalmente presente aqui nesse motor. Então a gente tem um ganho de eficácia muito grande. Por exemplo, consumo misto entre cidade e estrada no sedã, a gente está falando de 14,4 km por litro. 0 a 100 a Honda nunca divulga oficialmente, né? Mas a gente estima aí que vai ser algo aí na casa dos 10 segundos. 126 cavalos a 6.200 RPM e 15,5 kgfm de torque a 4.600. É um motor extremamente leve, muito eficaz. Essa família já tem alguma idade, né? Ele começou a produção no nosso Fit, por exemplo, há 10 anos, mas é um motor ainda que, como vocês podem ver pelos números, que realmente dá um banho ainda. Em termos de transmissão, todas as versões hatch e sedã
possui a mesma transmissão, que é um câmbio CVT, agora com 7 marchas simuladas e mais do que isso, tem algumas funções adicionais, como por exemplo, se você está numa descida de serra, o acelerômetro detecta que você está numa descida, que você está requerendo o uso do freio, o carro já não fica mais solto, ele automaticamente vai subir a rotação, vai fazer o câmbio trabalhar mais, justamente para você ter um efeito de freio motor mais presente. E agora ele tem a função que eles chamam de Step Shift, que são 7 marchas simuladas que você controla inclusive pelas aletas atrás do volante. Vamos dar um giro agora para conhecer um pouquinho melhor as linhas desses carros aqui. Na dianteira a gente tem a mesma linguagem Solid Wing, que já estava presente na geração anterior do City e também no Civic, então sem grandes novidades na intenção desse design aqui, mas a dianteira subiu um pouquinho, né? O City da geração anterior tinha uma linha mais estilo minivan, mais estilo Fit, né? Um capô bem descendente, agora você tem uma linha mais de sedã mesmo, né? O para-choque ficou um pouco mais esportivo com essa entrada aqui simulada, né? Onde você tem aqui o farol de neblina, mas uma mudança importante que você vê é na lateral. A chamada linha de caráter está muito mais presente e ela subiu bastante. O City da geração anterior tinha uma linha meio descendente, né? Começava ali próximo à lanterna, descia bastante aqui e aqui se apagava. Agora não, você tem um vinco demarcado do começo ao fim, lembrando até a primeira geração que a gente teve aqui no Brasil do City, um pouco mais sóbria, né? Então um pouquinho mais elegante. E quando a gente vai olhar aqui a traseira, também temos novidades, né? Então uma lanterna bem mais envolvente, com uma linguagem que eu devo dizer me lembra até um pouco o estilo da BMW, por exemplo, com esse estilo aqui dessa parte da luz de freio mais ressaltada. Aliás, esse elemento aqui, bem como a luz de freio, é LED e os outros elementos, pisca e luz de ré, são lâmpadas halógenas. A gente tem essa luz de posição posicionada aqui nesse ressalto, né, dá um toque um pouquinho mais esportivo, e agora a gente tem a perda da régua cromada, né? Então ficou mais afilado o conjunto óptico, de certa forma ficou até um pouquinho mais esportivo. Agora quando a gente vai olhar aqui o hatch, a mesma comunicação de design na parte dianteira, mas evidentemente é na traseira que você vai ver grandes diferenças, né? Esse estilo me lembra até um pouquinho a solução que a gente vê no novo Classe A, ou mesmo a Hyundai também tem esse tipo de silhueta de lanterna, né? Então é um estilo evidentemente bastante diferente do que a gente vê no Fit. Então aqui realmente tem uma proposta de design de fato de hatch, não mais aquele estilo que é meio hatch, meio minivan que a gente via no Fit. Aqui na minha mão tem uma colinha importante com informações para vocês, que é um comparativo dimensional entre o City da geração anterior, o Civic e um concorrente aqui que eu elegi, na verdade, dois, o Yaris Sedan e o Virtus. A medida de entre-eixos é a mais importante porque mostra aí a diferença que tem de carroceria e de proposta, de categoria em relação ao Civic, mas também é importante ver em relação aos demais. Curiosamente, aqui a gente perdeu 1,1 centímetro, 11 milímetros em relação à geração anterior do City, mas eles redimensionaram toda a parte de packaging da cabine para você ganhar espaço interno, apesar de você ter entre-eixos um pouquinho menor, mas é bem curioso isso, né? Em relação ao Virtus, a gente está falando de um entre-eixos que é 7 centímetros menor. Então aqui a gente tem 2,59, o Virtus tem 2,65. O Yaris tem 2,55. Então a gente tem uma diferença aí de 3 centímetros aproximadamente, 3 para 4 centímetros. E o Civic, como eu falei, bem maior, 2,70 metros. Agora olha só que curioso. O entre-eixos dele é um pouquinho menor, mas ele é mais comprido que quase todos os seus concorrentes. Mais comprido que todos os concorrentes que eu elegi aqui. Então se a gente pegar, por exemplo, em relação ao City da geração anterior, a gente tem aqui nesse carro aqui 4,54 metros, né? A gente está falando de 9 centímetros a mais. Em relação ao Virtus, a gente está falando de 7 centímetros a mais. Em relação ao Yaris, a gente está falando de 2 centímetros a mais. Agora, realmente, de fato, o Civic é 8 centímetros mais longo que esse veículo aqui. Largura tem uma coisa interessante, ficou 5 centímetros mais largo que o City da geração anterior, ele é só 1 centímetro mais estreito do que o Virtus e é 1 centímetro mais largo do que o Yaris. E aí tem uma diferença de 5 centímetros em relação ao Civic, que é realmente um veículo mais... Porta-malas. Com 519 litros, o New City Sedan empata tecnicamente tanto com o Civic atual quanto com o Virtus, e são 46 litros a mais que o Yaris Sedan. Mas em relação ao City antigo, ele perde 17 litros, ainda assim um ótimo compartimento. Agora vamos fazer o mesmo exercício em relação à versão hatch, que tem uma curiosidade. Ele é 2 centímetros mais alto que o sedã, com 1,48 m de altura. Uma coisa importante é que quando a gente olha essa carroceria hatch, ele é basicamente maior que todos os seus concorrentes, inclusive, evidentemente, em relação ao Fit, né? Vamos lá, a gente tem 2,59 m de entre-eixos, 6 centímetros a mais do que o Fit,
3 centímetros a mais do que o Polo e 4 centímetros a mais em relação ao Yaris Hatch. Então, espaço interno aqui realmente deve ser uma vantagem bem favorável para esse veículo aqui. Agora, o comprimento, olha só que curioso, lembra que eu falei que os balanços são compridos desse veículo? Olha só a diferença. A gente está falando de 4,34 m, ou seja, 20 centímetros a menos que o sedã, mas a gente está falando de 25 centímetros a mais em relação ao Fit, 29 centímetros em relação ao Polo e 20 centímetros a mais em relação ao Yaris Hatch. É quase como se fosse um veículo de outra categoria. Largura, a gente tem também medidas favoráveis aqui. Então tem 5 centímetros a mais do que o Fit, 1 centímetro a menos do que o Polo, é a mesma coisa que o Virtus, e 1 centímetro a mais que o Yaris Hatch, ou seja, a mesma relação em relação ao Yaris Sedan. Já o porta-malas do New City Hatch perde bastante. São apenas 268 litros, 95 a menos do que o Fit, 32 litros a menos que o Polo e 42 litros a menos que o Yaris Hatch. O New City utiliza uma plataforma nova, a Honda não nomeou essa plataforma, mas ela tem um ganho de 20,4% em rigidez à torção e também ficou aí cerca de 4,5 kg mais leve graças à adoção aí de aços de ultra alta resistência e o ganho de rigidez à torção por conta aí de métodos mais modernos de solda e de adesivo industrial para unir os painéis, né? As colunas desse veículo agora ficaram mais finas, mais delicadas no sentido visual, então você tem um campo visual também favorecido pelo reposicionamento dos espelhos, que agora estão aqui nas portas, então você consegue enxergar melhor por essa fresta aqui, e é um veículo que a Honda se preocupou especialmente com o isolamento acústico e a parte de NVH, né? Noise, Vibration, Harshness, que seria ruído, vibração e aspereza, né? Então é um veículo que ficou um pouquinho mais isolado, tem material isolante, por exemplo, dentro das colunas, aqui na base da coluna B, na base da coluna A, para isolar melhor o ruído, as vibrações vindo de fora. Material também presente de forma mais reforçada, né, essas forrações, tanto aqui no compartimento do motor quanto no assoalho do veículo. Mas falando em assoalho, vamos dar uma olhadinha na cabine deles. Cabine, a gente tem uma diferença muito séria em termos de design e acabamentos em relação tanto ao City quanto ao Fit. Vocês devem lembrar que era aquele painel dividido em dois, né, com aqueles elementos em alturas diferentes, um pouquinho abstrato, né, uma coisa realmente bem 2015 para trás. Aqui a gente tem um conceito contemporâneo finalmente, que é esse painel horizontal meio flutuante, até mais estreito, dá uma sensação de espaço maior, um pouquinho mais baixo e muito capricho no design, né? Então a gente tem esses elementos sutis em black piano, várias texturas de plástico diferentes, né? Aqui nessa versão Touring, evidentemente, a gente tem essa presença desse couro sintético claro, então tudo isso dá uma sensação de refino maior com esse ponto aqui, então realmente temos uma cabine mais sofisticada, esse volante que lembra a peça do Accord, né? O volante do Fit era muito simples, as aletas aqui atrás do volante, nota aqui o botão pulsando aqui, né, de start-stop do motor, logo aqui ao lado do cluster, que nessas versões topo de linha tem o velocímetro analógico, mas à esquerda a gente tem um elemento digital customizável, né? Aqui vocês estão vendo o sistema de infotainment, tela de 8 polegadas, né? Numa era em que as telas estão indo para 10, isso achei um pouquinho de retrocesso, mas tem conectividade sem fio, Android Auto e Apple CarPlay. Não estou vendo aqui carregador por indução, então talvez esse seja um outro elemento aí que os proprietários, principalmente de mais usuários de smartphone, talvez reclamem um pouco. Gostei muito da solução aqui do sistema de ventilação, né, aqui nessa versão o ar digital. Tudo bem flutuante, uma leitura muito fácil. Ergonomia de direção também gostei bastante. Tenho a impressão de ser um pouquinho mais horizontalizada, né, ou seja, com as pernas projetadas um pouquinho mais para frente, mais esportiva de certa forma. Ajudado também por essas aletas atrás do volante para trocas das 7 marchas simuladas. Agora vou dar uma olhadinha no espaço traseiro. O espaço traseiro eu achei bem confortável, tem 1,82 m, banco dianteiro ajustado para mim. Notem o espaço que sobra aqui para os joelhos, né? Gostei muito do ângulo de reclino aqui do encosto, né? Então um carro para viagem fica bem confortável. A gente tem um comprimento suficiente do assento, minha coxa está toda apoiada aqui, né? Tem os veículos que tem um assoalho meio alto, e aí você fica com a perna meio suspensa, acaba ficando meio cansativo. Saída de ventilação para os passageiros de trás, algo muito importante hoje em dia. Talvez o único ponto de crítica aqui seria um espaço para os pés na vertical, porque aqui no assoalho a gente tem uma pequena rampa formada aqui na região dos bancos, né? Então começa a subir o assoalho aqui, então você não consegue pôr o pé muito para frente, tá? Agora o espaço lateral para os pés tá muito legal, até pela inclusão de 25 milímetros a mais de espaço entre os trilhos dos bancos, né? O túnel também de transmissão baixo, então para 3 passageiros aqui, sem dúvida, a gente tem uma solução bem confortável para viagem. Agora vamos dar uma olhadinha rapidinha no espaço traseiro da versão hatch. Agora, vocês querem uma curiosidade?
O hatch é mais espaçoso para os joelhos do que o sedã. A gente tem 37 milímetros a mais de posição de recuo de banco aqui, porque a gente tem aquele sistema de Magic Seat, né? Então, os bancos são todos modulares, você consegue fazer aí uma posição, inclusive, para o assoalho ficar aqui sem esse assento, para você carregar um objeto mais alto, para um passageiro colocar as pernas aqui sobre o encosto o encosto exatamente do banco da frente, consegue reclinar os bancos da frente e fazer como se fosse uma espécie de cama, como era no clássico Twingo, né? Então, achei muito curioso aqui, a gente tem um espacinho a mais para os joelhos na versão hatch, que é 2 centímetros mais alto também para dar um espacinho a mais na cabeça, mas tanto na versão sedã quanto na hatch, eu achei o espaço vertical aqui suficiente. Eu tenho 1,82 m, como eu falei, mais uma pessoa aqui com 1,85 m, 1,90 m, com certeza já vai ter um pouquinho de contato aqui com o teto, né? Nesse sentido, o Fit é melhor em espaço interno. A Honda nos permitiu um rápido contato com o New City no campo de provas de Sumaré, mas não nos permitiu gravar imagens a bordo. Então vou comentar aqui as minhas impressões, lembrando que é sempre um pouco limitado aí quando a gente está falando em teste realizado em pista de teste, justamente porque a superfície é muito perfeita. Mas vamos lá. Em termos de aceleração, estamos falando de veículo similar, porque ele ganhou 10 cavalos, o câmbio está mais ágil, mais esperto, lembrando que ele é CVT, mas ele também ganhou cerca de 50 kg, indo ainda para um peso bom, 1.170 kg, mas a relação peso-potência está ali mais ou menos na mesma coisa, né? O câmbio CVT teve respostas melhores, agora tem 7 marchas simuladas, e também tem essa função Step Shift que a gente apresentou aí durante a apresentação técnica. Então, de forma geral, teve uma melhoria sutil aí na parte de transmissão. Dinâmica em curvas continua excelente, né? Tanto em relação ao que a gente já viu no Fit quanto no City, mas a grande pergunta é em relação ao conforto, né? Quem guiou já o Fit sabe que ele é um carro um pouquinho duro em piso ruim, e essa impressão realmente a gente só vai conseguir detalhar melhor quando nós dirigirmos o New City na cidade, realmente pegar uma buraqueira, um pouco de mundo real, aí a gente vai conseguir entender melhor. Aparentemente está mais confortável sim, sem dúvida está mais silencioso, mas realmente só andando com o veículo no mundo real para a gente poder dizer. Em relação a freios e suspensão, também é um pouquinho complicado de dar um comparativo. Sim, ele freia bem, o comportamento de suspensão está muito bom. Lembrando que ele tem um sistema de tambor atrás e eixo de torção no eixo traseiro. Só que numa situação de pista de testes, sempre fica um pouquinho mais limitado, né? Então, como vocês conseguem ver, de saída a gente pode dizer que tem evoluções sólidas, algumas em algumas frentes mais sutis, mas de fato, para poder trazer para vocês o que é realmente realista, só realmente avaliando nas estradas e nas ruas, que é o que nós vamos trazer muito em breve. Então, apesar desse final um pouco limitado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E fiquem atentos aqui no canal da Autoline, que muito em breve a gente vai trazer a avaliação completa no mundo real, nas ruas e estradas desse veículo para vocês. Para lembrar, se você ainda não assinou o canal Autoline, assine e nos ajude a atingir a nossa marca de 100 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Câmera mostra o carro circulando em campo de provas da Honda. Escrito Autoline.